Nós estamos começando mais um programa Município em Debate, uma produção da Associação Rondoniense de Municípios, ARON. Nós temos o objetivo de promover um debate sobre o municipalismo, sobre o município, e hoje especialmente trazendo como entrevistado o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, TCE, conselheiro Benedito Antônio Alves. Vai falar para nós sobre a arrecadação própria do município, sobre o lançamento do programa Profaz. Conselheiro, seja bem-vindo ao nosso programa Município em Debate. Para nós é um grande prazer poder recebê-lo aqui no programa e vamos tratar então sobre esse tema que é tão relevante para as prefeituras. Eu é que agradeço o convite para que a gente possa falar um pouquinho dessa questão fazendária municipal, uma questão muito importante para os municípios, para os prefeitos recém-eleitos e também para todos os órgãos públicos estaduais, federais e municipais que a gente quer engajar nesse projeto. Eu agradeço também ao Jurandir Oliveira, o presidente da ARON, ao Roger, que me fizeram esse convite, e estar aqui com você, William e Evandro, para a gente bater um papo sobre isso. Só lembrando que para nós é uma grande honra poder trazê-lo para a entrevista, tendo em vista os seus gabaritos, né? A sua capacitação, a sua formação acadêmica e, é claro, a sua luta, a sua atuação nesse setor de arrecadação. Vamos começar então sabendo um pouco do seu currículo. Em resumo, eu sou mestre em Direito do Estado, estou com 2 doutorados em andamento, um doutorado na área de Direito Tributário, na Espanha, e um outro doutorado pela Univale, a Faculdade Católica, sobre sustentabilidade constitucional, a sustentabilidade que envolve inclusive a questão patrimonial, a questão fazendária, a questão pública de governança. E leciono há muito tempo na academia para os cursos de Direito, Contabilidade e Administração, leciono principalmente Direito Tributário, Direito Financeiro, Administrativo e Constitucional. Tive a honra de ser o primeiro a comentar a Lei de Responsabilidade Fiscal no Brasil. Tenho várias obras publicadas, 12 obras publicadas, mas na área de Direito Financeiro, Lei de Responsabilidade Fiscal. Tenho uma obra sobre a Amazônia, das riquezas da Amazônia, potencial amazônico. Enfim, eu atuo na academia e sempre atuei na área pública, mas sou um apaixonado pelo municipalismo, porque eu sei como, até carnaval é comum falar isso, mas eu moro no município, eu vivo no município, sempre disse isso, falo isso, acreditei nisso, e também pela atuação minha. Eu já fui secretário municipal em várias pastas ali na região de Ouro Preto Oeste, que era a região minha antes de eu vir para Porto Velho, então eu sei a importância do que é o municipalismo. Por isso é uma satisfação muito grande estar aqui nesse programa Município em Debate. Muito bem. Sobre essa questão da crise econômica, a escassez de recursos dos municípios, então o Tribunal de Contas está se portando de forma dinâmica, pedagógica, agora trazendo então esse programa Profaz, e não só como um tribunal punitivo, sancionador, como que é essa atitude aí, essa iniciativa do Tribunal de Contas. Vamos saber então sobre esse programa, o que é governança? Bom, como você disse, a preocupação do nosso presidente, o conselheiro Edilson, e antes ainda do conselheiro Euler, ele já tinha uma preocupação nesse sentido de fortalecer os municípios de Rondônia. Nós sabemos que Rondônia no cenário nacional hoje é um dos que está melhor posicionado, está entre os 3 melhores estados em termos de finanças, em termos de Brasil hoje. Então, mas não adianta nada o Estado estar forte se os nossos municípios estão passando por dificuldades econômicas muito grandes. E nós sabemos disso, né? Nós temos todos os diagnósticos dentro do tribunal de como vem sendo o comportamento das economias municipais, como estão os municípios, muitos deles já com gastos acima do índice da Lei de Responsabilidade Fiscal com gasto pessoal, alguns que estão chegando no limite prudencial, outros já ultrapassaram o limite prudencial, e uns 70% dos municípios estão com problemas nesse sentido, ou se avizinhando para essa problemática. Então daí a necessidade dos municípios começarem a se fortalecerem por si sós, a lançarem mão dos seus próprios destinos. A Constituição garante a autonomia do município. Tem alguns óbices? Sim, temos óbices, inúmeros problemas, mas nada que não possa ser resolvido. Então eu acredito muito que os municípios engajados, unidos, integrados com órgãos estaduais, com órgãos federais, eles podem muito sair fortalecidos, inclusive dessa crise, fortalecendo a sua economia, fortalecendo a fazenda pública municipal. Daí então, e aí, a iniciativa do Tribunal
de Contas para buscar uma governança das fazendas públicas municipais e a busca de um desenvolvimento econômico sustentável para os municípios. Como que é possível fazer uma governança? Bom, primeiro é preciso distinguir o que é governança e o que é gestão. Vamos lá. Gestão, o prefeito que se elegeu, ele tem uma gestão do município. Ele pode ser eficiente, ele pode atender a eficiência, chegar à eficácia, agir com economicidade, mas, e nesse sentido, ele pode fazer isso sozinho, ele pode ser um excelente gestor, mas ele se depara no dia a dia com vários óbices de ordem legal. Então ele tem, por exemplo, dificuldade com legislação que não é só dele, que é legislação federal, que por exemplo, uma lei federal que afeta a economia do município, como no caso aqui das usinas, que temos o ICMS no consumo. Então, se tem que se fazer alguma coisa, nós temos que imbuir esforços no âmbito federal, estadual e municipal para fortalecermos o município. Os municípios têm que sair fortalecidos disso. Então, governança vai além da mera gestão. Gestão, o prefeito pode ter um secretário de fazenda muito bom, mas não é suficiente para ele ter uma governança da fazenda pública municipal. Por quê? Porque a governança da fazenda pública municipal perpassa pela vontade de outros agentes políticos, como um governador do estado, como a Receita Federal, a Receita Estadual, órgãos federais, órgãos estaduais, o sistema produtivo, por exemplo, da Fiero, a FEComércio que tem que ser envolvida, todo o sistema S, como o SEBRAE, que é possível participar dessa governança. E outra coisa, ciência e tecnologia, que você vai encontrar onde? Na academia. Por isso que a UNIR também é parceira do Profaz. Quando se fala em governança, se fala em envolvimento, né, de políticas públicas, de atores públicos, mas e o munícipe? Ele pode colaborar nesse sentido? O munícipe é a parte mais importante de tudo isso, William. Por quê? Porque é o munícipe que almeja o bem comum que o Estado tem que a ele proporcionar. O município existe para proporcionar ao munícipe, ao cidadão, o bem comum. Por exemplo, estradas vicinais bem conservadas e etc. Ruas bem limpas, o aparato urbanístico dos municípios. Mas, então, como que o cidadão pode participar? Pode participar com a discussão das ideias. Porque esse projeto que o Profaz está se propondo não é um projeto acabado. É um projeto que vai ser agora incrementado, fortalecido, encorpado pela participação popular. Na prática, como vai funcionar isso aí lá no município? O prefeito tem que fazer, ele fazendo a adesão ao programa Profaz, que está aglutinando aí as autoridades de governo estadual, federal, o TCE, o próprio TCE, e como vai funcionar isso lá no município? Bom, então como você já lembrou desde o início, se trata de uma ação proativa do tribunal. O tribunal não tem que só julgar contas. O tribunal tem que ir participativamente e ele pode e deve, e é assim que está pensando o nosso Tribunal de Contas, na pessoa do nosso presidente Edilson, que nós podemos e devemos ajudar os municípios a encontrar os seus próprios meios para se fortalecerem economicamente falando. O tribunal fez um diagnóstico sobre a situação, quais são os entraves que as administrações municipais têm e de que forma vocês vão atuar? Por exemplo, aí que entra exatamente essa questão prática. Por exemplo, os maiores entraves que a questão da administração fazendária tem é de pessoal técnico qualificado. Número reduzidos e às vezes os que têm não têm um conhecimento técnico suficiente de tributo, da atividade financeira do Estado, que a atividade financeira do Estado é uma matéria muito complexa. Ela não passa somente pela arrecadação de receitas públicas, ela passa também pelo gasto público. Você tem que buscar um gasto público de qualidade. E o município, conselheiro, ele tem um compêndio inteiro de leis que ele precisa seguir, que são rígidas, mas em compensação ele não tem também o aparelhamento necessário para isso. Então veja bem, então por isso que se assenta o Profaz em 4 alicerces. 4 alicerces. O primeiro alicerce é a lei. Então, com uma lei boa, eu posso conseguir bons resultados. Com uma lei ruim, mal feita, o resultado será péssimo. Ou não se terá resultado. Então é possível você aumentar a arrecadação do município sem aumentar tributo? Que é uma preocupação dos prefeitos? É possível, plenamente possível, com instrumentos eficazes, buscando o quê? A atualização, modernização da legislação tributária e fazendo com que haja uma justiça fiscal. O que é justiça fiscal? O pai da economia, o Adam Smith, ele falava, já nos ensinava o que é
com maneira bastante didática, o que é a justiça fiscal? Justiça fiscal é o seguinte: quem ganha muito e tem muito, tem que pagar muito. Quem ganha mais ou menos e tem mais ou menos de patrimônio, paga pouco. E quem tem pouco, obviamente não paga nada. Essa é a justiça fiscal, certo? Então a legislação tem que contemplar a justiça fiscal e ela tem que ser atualizada. A legislação do município, por exemplo, ela tem que estar de acordo com o quê? Com a Constituição Federal, tem que estar de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal e todas as outras legislações, por exemplo, Estatuto das Cidades, né? A complementação urbana e todas as outras leis que pertinem ao município e sua autonomia. Então temos que, primeiro, fortalecer essa legislação. Segundo, buscar uma governança pública integrada. Depois, as pessoas têm que ser qualificadas, é um grande problema dos municípios. E a outra coisa é ciência e tecnologia. A tecnologia é fantástica, ela tanto melhora a fazenda pública, como melhora a economia. Por exemplo, a Embrapa, na ciência e tecnologia, desenvolveu a cultivar ouro preto, aquele café que produz até 500% do café comum e pode aquecer a economia dos nossos municípios. Pode-se buscar a regularização dos imóveis, a regularização fundiária, que é um grande problema, inclusive que traz conflitos agrários. E com isso vem a Receita Federal. A Receita Federal, com sua expertise e tecnologia, pode nos ajudar a passar para os municípios a cobrança do ITR, que pode ser uma receita própria de 100% do município, que hoje é de 50%, ela pode ser fortalecida e com apoio da Receita Federal. E a Receita Federal já sinalizou que aqui em Rondônia nós podemos fazer isso. E de uma maneira mais fácil, mais ágil, mais rápida, com a participação de todos esses agentes coordenados pelo Tribunal de Contas aqui, como proativo. O resultado dessas tarefas, conselheiro, tiraria, por exemplo, os prefeitos de uma situação de extrema necessidade das emendas parlamentares, desses repasses constitucionais, por exemplo? É exatamente isso, é cortar esse cordão umbilical dessa dependência, é fazer com que o município se fortaleça e caminhe com as suas próprias pernas, que é exatamente isso, autonomia municipal. Autonomia é caminhar com as próprias pernas, é gerir seu próprio destino. Então o que se pode fazer? A gente pode fazer, ajudar o município a encontrar esse caminho. Conselheiro, eu gostaria de convidá-lo para uma reflexão na prática mesmo, o que ocorre lá no município. Nós sabemos, dados da ARON, relatos dos prefeitos, né, por exemplo, que a inteligência fiscal dos municípios, em sua maioria, é muito frágil. Temos relatos, por exemplo, que o fiscal ele vai de bicicleta, né, para poder fazer a fiscalização. Nós temos relatos, por exemplo, de gestores que têm medo de enfrentar a impopularidade com a implantação das taxas. Veja bem, primeiro é uma questão de ordem legal. Quando existe uma lei, a lei não é uma faculdade, eu tenho que cumpri-la. E a questão, se eu não cumprir uma lei que estabelece um tributo, eu estou renunciando receita. E não é justo que eu renuncie receita de alguém que pode pagar e às vezes uma pessoa bem pobre, uma viúva, ela vai lá e paga o seu IPTU em dia. Então não é justo que um pague e o outro não pague. Hoje, a atuação do auditor é eletrônica. Uma pessoa pode cuidar de centenas de empresas no computador. O que precisa é fazer com que a Fazenda Pública Municipal ela alcance a tecnologia a seu favor, como aconteceu com a Receita Federal e como aconteceu com a Cefim. A Cefim hoje em Rondônia é uma das melhores fazendas do Brasil em termos de tecnologia da informação. Se o município não pode, a Cefim pode hospedar o município em seu sistema informatizado, né? E por que não? Então, esses dados podem também serem compartilhados com estados e municípios, dependendo de convênios. Convênios resguardados, obviamente, o princípio do sigilo fiscal. Gostaríamos de abrir, então, para o senhor fazer um convite para o lançamento do Profaz. Agora, no dia 6 de junho, próximo, na terça-feira, primeiramente nós estamos marcados no auditório do Tribunal de Contas, mas vai ser agora no Teatro Guaporé, que é aqui no Palácio Belas Artes, no Complexo. Às 8h30 começa a solenidade de lançamento do Profaz. Você, prefeito, você, secretário municipal de Fazenda, você do controle interno dos municípios, prefeitos e prefeitas, né, que nós temos prefeitas também, e secretários e secretárias municipais de Fazenda, os responsáveis e responsáveis do controle interno e os presidentes de câmaras de vereadores.
nós estamos não só convidando, não, é uma convocação mesmo, para que a gente tome o destino dos municípios de Rondônia para seu fortalecimento em nossas próprias mãos, com a participação dos cidadãos de cada município também. Mas antes, é preciso que tenha uma adesão a esse projeto, que os prefeitos estejam aqui no dia 6, para que a gente possa aderir a esse projeto, fazer o lançamento oficial desse projeto, para que todos possam, daí para frente, começar a trabalhar com esse projeto. Você assistiu a mais um programa Município em Debate, uma produção da Associação Rondoniense de Municípios, ARON. Hoje nós trouxemos para a entrevista o conselheiro do Tribunal de Contas, TCE, Benedito Antônio Alves, que nos falou sobre a arrecadação própria dos municípios. Semana que vem nós voltamos trazendo muito mais para você. Até lá.